padrão quanto à condução de inspeções sanitárias na indústria de medicamentos, a elaboração e encaminhamento dos respectivos relatórios, o acompanhamento e adoção de medidas corretivas, ao gerenciamento de documentos e ao controle da qualidade das ações, que é justamente uma recomendação que vem ser concretamente atendida por meio dessa resolução. E é importante também, nesse sentido, em relação ao acordo do TCU, destacar que, de fato, estão sendo feitas uma série de recomendações aqui, mas se os senhores, como já tiveram a oportunidade de ver, forem ver, são todos processos que já estão em andamento na Anvisa. E que a apresentação dessa resolução hoje para a deliberação da diretoria colegiada denota que muitos desses assuntos já vêm sendo tratados e terão certamente a sua conclusão, a sua concretização nos próximos meses e com ganhos efetivos para a Anvisa e com atendimento a importantes, de fato, muito importantes recomendações do TCU. Então, é esse o tema que eu boto para a deliberação da diretoria colegiada e tem o processo aqui de todo o trâmite que seguiu essa resolução, caso os senhores queiram consultá-lo ou tiverem alguma dúvida a respeito dele. Doutora Genor, alguma consideração? Não, é só uma consideração rápida, né? Porque até para mostrar a dificuldade que muitas vezes a gente tem, né? Para harmonizar isso, né? Porque essa RDC, essa resolução da diretoria colegiada, ela teve que passar por um processo de harmonização com os outros parceiros, né? Estados e municípios. E muitas vezes isso demora muito, mesmo a gente sabendo, né, que a repercussão seria interessante, e que muitos estados e municípios precisavam dessa harmonização, isso é uma questão complicada de negociar, quer dizer. E aí é aquela velha história, né, o carro passou na frente dos bois, porque toda a regulamentação ficou pronta, tecnicamente, estava tudo pronto, e a resolução em si, para harmonizar alguns aspectos, né, eu digamos assim, políticos e de negociação junto aos outros órgãos, tanto nas bipartites como nas tripartites, nós demoramos muito a formalizar. Então, ficou uma questão assim, um pouco diferente. E essa resolução ela tem uma importância pelo seguinte, né? A gente tem que buscar avançar. O André está aqui, ele sabe disso melhor que a gente, é avançar mesmo na capacitação dos estados e municípios, né? Porque tem algumas ações que são eles que têm que fazer. Tá certo? A Anvisa tem que atuar como retaguarda mesmo quando está proposto. As ações são eles que têm que fazer. Né? Eu tenho dito e brinco muito com o pessoal que a Anvisa ela trouxe duas questões importantes. A primeira questão foi de ter tirado, né, a área da vigilância sanitária do limbo. Né? E a Anvisa colocou a área de vigilância sanitária numa questão importante. Nós temos que hoje que pautá-la mais no Sistema Único de Saúde. Por outro lado, ela fez o quê? Ela trouxe um certo desequilíbrio, né? Porque enquanto a Anvisa tem todas as condições técnicas, políticas, de trabalho, financeiras e administrativas, em muitos estados e municípios nós não encontramos essa repercussão da mesma forma que nós temos hoje na Anvisa. Né? E vira e mexe a gente vê aí algumas reações que eu acho, que a gente pode até não concordar, mas a gente acha justa, de alguns estados e de municípios simplesmente se negarem a fazer inspeção sanitária como determina a legislação, até em função de não ter um regulamento claro de qual que é o papel dessas inspeções e dessas fiscalizações, até mesmo para a certificação de boas práticas, possa ter no ambiente técnico da Anvisa. Então, eu só acho que isso aí é uma questão importante e, é lógico, eu voto totalmente favorável a essa resolução. O meu voto também é um voto favorável e eu gostaria... Só um minuto, eu vou perguntar, doutor Marques, se o senhor tem algum óbice. Tudo bem. Tem uma consideração a fazer com relação à IN, Jaime. Em que pese ter a previsão no nosso regimento de que a competência para a instrução normativa ela é de um diretor individualmente, a gente já fez uma manifestação da Procuradoria no passado que, com relação a esse inciso, que há um equívoco legal aí, que a própria norma que institui a Anvisa diz que é de competência da diretoria colegiada os atos normativos. E uma instrução normativa é um ato normativo de caráter abstrato e geral. Então, acho que esse é um ato também de competência da diretoria colegiada, sob o ponto de vista legal.
Então, acho que deve ser considerado pelo colegiado e não individualmente pelo diretor. Então, o que você sugere é que a IN também seja colocada à deliberação da Seja diretoria colocada em colegiada, deliberação. embora o regimento interno diga de forma distinta. Sim. É isso? É isso. Uhum. Perfeito. Não tem objeção nenhuma. Tá, ok. Aí eu acho que a gente podia anotar para, oportunamente, a gente fazer a adequação do regimento interno também, né? Tá, Pra não ok. ficar essa Podemos contradição, encaminhar para né? deliberação. A gente até fez, no passado, já fizemos essa consideração para a diretoria. Uhum. Tá certo. Vera, você gostaria de falar alguma coisa? Só é pedir para o Marcos que retome esse ponto, né? Eu acho que a Procuradoria poderia encaminhar formalmente e a gente fazer essa alteração regimental, né? Tá, ok. As minhas considerações, primeiro de dizer o seguinte, que é realmente um grande anseio de todo o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária que as inspeções realizadas em qualquer natureza de produtos, que elas sejam iguais ou pelo menos parecidas e que tenham os mesmos procedimentos de norte a sul. Essa é uma pergunta que que existe sempre essa provocação para a Anvisa, quem inspeciona melhor, quem faz de um jeito, quem faz de outra forma, esse é um caminho. A outra questão também é para ressaltar que esse caminho foi possível de ser trilhado a partir do momento da pré-qualificação da Anvisa como órgão regulador pela Organização Mundial de Saúde. A necessidade premente de fazer com que a agência fosse reconhecida fez com que também a nossa disposição, a disposição da esfera federal, da esfera estadual e municipal para chegarmos nesse acordo, foi também muito importante. É preciso ressaltar como esses momentos podem ser provocadores para situações interessantes, né? A outra questão, até que o Agenor acabou citando, que eu acho que é importante ficar bem claro para todas as pessoas, é que uma agência que tem como premissa coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e hoje na nossa missão está estabelecido que nós faremos cooperação com os estados e municípios, sem sombra de dúvida sobra para nós a descentralização dos recursos. E entendendo esses recursos de 3 tipos, né? O recurso financeiro, sem sombra de dúvida, a Anvisa faz isso no seu limite, e nós temos ainda mecanismos para serem aperfeiçoados, mas que nós fazemos o financiamento do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Nós fazemos o financiamento também, a descentralização também dos recursos tecnológicos. Isso nós podemos entender de várias maneiras, como que nós temos trabalhado em todas essas situações, mas principalmente a Anvisa tem como função, como coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, de descentralizar capacitação e desenvolvimento, né? Há vários e vários anos nós gastamos muitos recursos com capacitação e a todo momento nós relatamos ainda que o sistema ainda tem problemas de capacitação. Nós estamos trabalhando numa melhoria desse processo de capacitação. Temos hoje cursos que nós desenvolvemos, tanto do curso básico de vigilância sanitária, quanto um curso para gestores de vigilância sanitária, mas sem sombra de dúvida, nós precisamos ainda colocar muito conhecimento dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para que para que esse sistema, se não possa nos alcançar do ponto de vista estrutural, pelo menos não fique em desapontamento em relação ao conhecimento. Então, gostaria de passar a palavra para o doutor Jorge Bermudes, que vai fazer o nosso encerramento. Eu vou devolver a palavra para encerrar a reunião da diretoria, mas eu queria fazer brevemente alguns comentários e principalmente transmitir a vocês novamente a palavra do nosso presidente, Paulo Gadelha, que infelizmente não pode estar aqui por um absoluto imprevisto nessa manhã, porque ele tinha realmente programado estar aqui, cumprindo o que nós consideramos 2 objetivos principais. Abrir os 30 anos, a comemoração dos 30 anos do INCQS, que o Eduardo apresentou muito claramente, e no final com parabéns pelos 30 anos, e ao mesmo tempo recepcionar a diretoria colegiada da Anvisa, nessa 9ª sessão aberta ao público, a primeira na Fiocruz, e que foi realmente uma sessão de trabalho da qual nós nos sentimos muito honrados em participar. Eu acho que as discussões, o que foi colocado aqui, deixa muito claramente que estamos lidando com padrões de excelência aqui no SUS e no Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E eu acho que as questões têm que ser colocadas em conjunto. Quando nós vemos a apresentação do Eduardo Leal, diretor do INCQS,
quando nós lemos o relatório recente da Anvisa e acoplamos as duas questões, nós vemos a complexidade do que está sendo tratado e fica muito claramente também aqui que a cooperação da Anvisa com a Fiocruz, embora esteja centrada no INCQS como um parceiro em área estratégica, mas é uma cooperação que vai além do próprio INCQS, que envolve toda a Fiocruz, várias das unidades da Fiocruz. Então, eu queria reiterar, em nome da presidência, a nossa satisfação. Estiveram aqui presentes vários vice-presidentes da Fiocruz, diretores de unidades estão aqui presentes, o pessoal do INCQS de outras unidades, assessoria da presidência. Isso mostra para nós o espírito que norteia a Fiocruz, o espírito de parceria, de cooperação, o respeito pelas ações da Anvisa e o compromisso de continuar trabalhando juntos. E, por outro lado, para mim, pessoalmente, rever pessoas que são antigos companheiros de trabalho, de luta, é sempre muito inspirador para continuarmos esse trabalho conjunto. Então, eu passo agora para a Cecília, para fechar a reunião da diretoria colegiada e agradeço, em nome da Fiocruz, essa sessão de trabalho nesse período da manhã, aqui no Rio de Janeiro. Obrigado. Somente para não restar dúvidas em relação à nossa votação, a instrução normativa também foi acatada como votada e aprovada, não é isso, doutora Janã? Ficaram dois atos como aprovado, ok? Ficaram 2 atos da diretoria colegiada. 2 atos, isso. A RDC e a instrução normativa. Então, para não ter dúvida, deixa eu votar na instrução normativa. Então tá votando. Por isso. Tá bom. Ok, então, aprovado pelos 3, por unanimidade, tanto a proposta de RDC quanto a instrução normativa. Bom, gostaria de agradecer a todas as pessoas que acompanharam a nossa reunião de diretoria colegiada, aqui de forma presencial, e aos internautas, e dizer para os senhores que é realmente um grande prazer poder conduzir essa reunião de uma forma festiva e agradecer tão de pronto a ação do INCQS nessa nossa caminhada solidária e parceira, e que ela seja profícua. Parabéns ao INCQS, vida longa ao INCQS e à Fiocruz. Muito obrigada.